alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo no nosso Diálogos de Educação aqui da Unesp. E nós encerramos a disciplina D16, Didática e Conteúdos de Artes. Na última entrevista com a professora Doroteia, nós fizemos o encerramento oficial de uma parte do estudo. Por que eu falo uma parte do estudo? Porque, como eu já venho dizendo há um tempo e disse com vocês nos polos, não se encerra o ensino e o estudo de artes. Nós temos muita coisa para aprender, muitas coisas para vermos, ouvirmos, sentirmos nesse processo de educação estética, nesse processo de aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Aliás, como eu disse em alguns polos, as artes nos contaminam, elas nos fazem viciar. E hoje estamos aqui com a queridíssima professora doutora Ana May Barbosa, figura importante aqui no Brasil para o ensino de artes. Professora Ana May é professora aposentada da Escola de Comunicação e Artes da USP, mas ainda atua com orientações, é professora do PPG, doutorado em design da Universidade Anhembi Morumbi, e eu tenho o prazer de tê-la como minha orientadora também. Então hoje estamos aqui para um papo super especial com a nossa queridíssima Ana May Barbosa. Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Quer que você... Que conversa nós vamos ter? Bom, vamos começar falando disso. Você está aposentada, mas ainda orienta? Como é que é isso? Sim, eu oriento na USP, na ECA USP, oriento a linha de pesquisa, dentro da linha de pesquisa de teoria, ensino e aprendizagem. E atualmente estou com duas orientandas. E oriento somente história do ensino da arte. Eu, há uns 10 anos, decidi que ia fechar a minha linha de pesquisa em História do Ensino da Arte. É muito importante a gente ter ideia da história da nossa disciplina, daquilo que a gente ensina, né? A gente precisa conhecer os heróis e as heroínas da nossa área, né? Para termos reforço de ego cultural. A área de arte é uma área tão pouco considerada que qualquer desequilíbrio econômico implica em eliminação da arte no currículo das escolas, e que a gente precisa ter um ego cultural fortalecido, né? Saber quem somos, onde estamos e para onde vamos, né? Isso é muito importante. E conviver com a Ana May, ter aula com a Ana May, é ter aula de história viva. Porque a Ana May é importantíssima, ela trouxe para o Brasil essa discussão em arte e educação, essa questão de nós pensarmos realmente na arte, não como para os iniciados, né, Ana? Mas sim, uma coisa muito mais próxima de todos nós. A ideia da democratização da arte, né? E essa ideia de democratização da arte inclui a ideia da interculturalidade. Você não vai democratizar o conhecimento da arte erudita sem fortalecer o conhecimento da arte que está no meio ambiente das pessoas com quem você está convivendo, né? Da arte que surge das comunidades. Bom, hoje nós falamos falávamos arte e educação artística. Já que nós estamos falando um pouquinho da história do ensino da arte no Brasil, como é que é isso? O que era educação artística? Olha, como é que isso evoluiu? A história do ensino da arte tem 200 anos. É um dos ensinos, é muito curioso, porque é um dos ensinos mais antigos, junto com engenharia, medicina e direito, né? Como é que entra na nossa sociedade o ensino da arte? Com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Ele cria uma faculdade de medicina para tratar da saúde da corte. Cria as faculdades de direito para educar um seleto grupo da elite para ajudar a governar o país. As faculdades de engenharia, as escolas de engenharia, para proteger as costas brasileiras, para as fortificações nascem daí, para proteção contra invasores, né? E arte? Por quê? Aí o objetivo de se criar uma escola de arte é que a vida intelectual no Brasil era muito pobre, nós não tínhamos nem editora, era proibido publicar. Então eles resolvem criar a Escola de Belas Artes para dar um certo lustre cultural para a corte, né? Para movimentar a corte. E aí isso pegou mal até hoje. Até hoje se pensa que artes visuais é coisa de elite, né? É de elite porque a gente deixa, mas naturalmente não é de elite, né? A arte é patrimônio cultural de todos, né? Se divide, se classifica, a arte do povo, a arte erudita, mas a gente está falando de produção e inventividade em forma visual, quando se fala
de artes visuais de uma maneira geral. Agora, no período da luta pela República e pela abolição dos escravos, surgiu uma ideologia muito interessante, que era a necessidade do desenho. O desenho como alfabetização para a forma. Nós tínhamos, naquele momento, 2 problemas sérios. Um problema era a libertação de escravos, que todos os liberais aprovavam e lutavam pela libertação dos escravos. Mas o que iriam fazer esses escravos depois de libertos? Eles não tinham uma educação formal, né? Então, a ideia era ensinar desenho nas casas, nas comunidades, nas escolas, para formar pessoas, bons operários, para conseguirem bons empregos e produzirem para o desenvolvimento industrial da nação. Foi o momento, o primeiro surto de desenvolvimento industrial que nós tivemos foi no fim do século XIX. Então, esse era o objetivo principal, né? De dar um bom e seguro ensino de desenho. Eu não sei se vocês que estão ouvindo essa conversa aqui entre mim e Robson, se vocês tiveram isso, por exemplo, ampliar a figura. Isso surge no projeto do Rui Barbosa, em 1882 ou 1883. Por quê? Porque ao operário poderia ser dado uma imagem pequena e o cliente dizia, eu quero isso ampliado grande na minha parede. E ele saberia como ampliar, né? Então, o primeiro nome de ensino de arte foi ensino de desenho. E tinha esse objetivo, preparar para o trabalho. Depois da República depois da Primeira Guerra Mundial, que provocou o fim da Primeira Guerra Mundial, provocou uma revolução em educação no mundo inteiro. Eles viram que eles tinham educado pessoas erradamente, para dar naquela guerra de carnificina tremenda. Dizem que foi uma guerra muito mais letal do que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Foi terrível. E chega a nós essa ansiedade de transformação da educação. Então, aí vem o desenho não só mais como uma preparação para o trabalho, mas como autorrealização, como liberação emocional, como expressão pessoal, e se desenvolve magnificamente durante dos anos 20 até 37. E é criado o primeiro curso de formação de professor de desenho no Rio de Janeiro, Distrito Federal, na época, por Anísio Teixeira, que é fechada na ditadura do Estado Novo. Então, o Estado Novo chega, encontra aquela ebulição educacional e abafa. E abafa. Toda a ditadura, a primeira coisa que faz é abafar a educação, para poder melhor dominar, né? Então, abafa-se, o Estado Novo abafa, persegue educadores têm que se exilar, e a história a gente conhece de perto, porque a gente teve um segundo problema, que eu chego já lá. Em 37, inclusive, esse curso, em 39, 1939, esse curso é fechado, de professorado de desenho, que tinha professores extraordinários, Portinari, Mário de Andrade. Era um curso maravilhoso no Rio de Janeiro, né? Aí, durante todo o período do Estado Novo, foi uma repressão brutal em cima dos professores, até chegarmos em 45, que começa a redemocratização do Brasil, depois do Estado Novo. Aí, novamente, um surto fantástico de experimentação. Dessa vez, o Ministério da Educação resolve abrir mão dos programas pré-determinados e deixar os educadores experimentarem. Foi uma etapa maravilhosa para o ensino da arte, para
aí já completamente dominado pelo modernismo, pela ideia da livre expressão, da inventividade, da criatividade. É a época que tem os ginásios experimentais, os ginásios vocacionais, as universidades criam escolas experimentais ao lado dos seus cursos de pedagogia. Então, há uma experimentação geral. Cria-se o movimento Escolinhas de Arte, que chegou a ter 144 escolinhas no Brasil, que eram verdadeiros laboratórios de como levar a criança a se expressar, a organizar suas ideias através da forma, né? E foi um período riquíssimo, até 64. Em 64, novamente, um abafar. E foi um abafar muito curioso, porque simplesmente se negou condições de crescimento. Se obrigou o ensino da arte, ele passa a ser obrigatório. Aí você diz, uma lei que obriga, então é uma lei libertária. Não, era uma lei que estava simplesmente, a obrigatoriedade do ensino da arte simplesmente mascarava o excessivo tecnicismo dessa lei de 1971, né? A de Diretrizes e Bases de 71, que queria profissionalizar a criança já no segundo grau, todo o ensino médio era profissionalizante, não dava possibilidade de crescer. E uma profissionalização improfícua, porque não havia laboratórios para que os alunos desenvolvessem o conhecimento que realmente pudesse aplicar do lado de fora da escola, nos laboratórios, das indústrias. Não havia. Havia um descompasso entre o que era dado na escola, que era convencional, e o que estavam fazendo as empresas, né? E foi um fracasso. E uma das razões é essa, porque jogavam em cima de um único professor a responsabilidade de desenvolver todas as artes, música, teatro, dança, artes visuais e desenho geométrico. Tinha que ser tudo ensinado por um único professor, o que a gente chama de polivalência. Era impossível haver Leonardo da Vinci no século XX, já com um conhecimento tão expandido, né? Então foi fracasso. Nós vamos novamente recobrar fôlego no ensino da arte a partir de 1980. Em 1980 que se teve o primeiro grande encontro de arte e educação, com 2.700 professores inscritos, mais de 3.000 presentes na Semana de Arte e Ensino da Escola de Comunicações e Artes. E aí começa uma outra etapa, arte como conhecimento, e a arte como expressão, a arte como cultura e a arte como expressão. Se o modernismo pensava em desenvolver a capacidade de expressão da criança, do adolescente e do adulto também, nas escolas especializadas em arte, você tem, neste período chamado de pós-modernismo, a intenção também de desenvolver a capacidade de ver, de analisar as imagens, o mundo cada vez mais dominado pela imagem. Como ler a imagem, como analisá-la, como ser crítico em relação à imagem, seja ela de obra de arte ou seja ela das outras mídias, como televisão, computador e etc. E aí se completa através daquilo que a gente chamou de abordagem triangular, que foi testada no MAC USP, na Secretaria de Educação Municipal de São Paulo, quando Paulo Freire e Cortella eram secretários de Educação, né? Todos os professores da rede municipal foram atualizados na abordagem triangular, e como a maioria dos professores de arte também o foi, através do Festival de Inverno de Campo de Jordão de 1983, da Secretaria Estadual de Educação. E aí o professor tinha já tinha um outro instrumento em suas mãos. O colega dele de outras áreas dizia, ser professor de arte é fácil, você não precisa preparar a aula, é só dar lápis e papel, deixar a criança se expressar. Havia um desprezo pela arte, porque a arte
para estes professores de outras áreas, não trazia conhecimento, não obrigava o professor o que era uma falácia. O bom professor modernista também preparava suas aulas, provocava a expressão, fazia uma compultura expressiva, né? Mas isso não era visto. Com a entrada da imagem na sala de aula, para analisar, criticar, comparar, começou-se a encontrar conteúdo. As outras disciplinas começaram a encontrar conteúdo e até a pedir colaboração da arte. Como os professores de história foram talvez os mais abertos a pedir a colaboração dos professores de arte, com imagens que representassem as épocas que eles estavam estudando com seus alunos, né? E houve grande colaboração com o professor de história, com os professores de história, né? E acrescentando-se um elemento importantíssimo, que era a contextualização daquilo que você faz, daquilo que você expressa, daquilo que você constrói como sua expressão pessoal, porque você não começa nunca nada do nada, você sempre tem alguma referência. Então, que referências são essas? Né? Então, a contextualização do que você faz e a contextualização do que você vê. Quando foi feita? Qual era o ambiente em que essa imagem surge? O que é que hoje ela nos diz? E, portanto, a contextualização passa a ser a inserção social do que você faz e do que você vê, né? Então, esses três elementos, o fazer a arte, sua expressão pessoal, que é sempre contaminada da expressão dos outros, depois o ver a arte ou ver a imagem de qualquer outro meio de comunicação, e a contextualização. Esses três elementos formam aquilo que a gente chamou abordagem triangular, que já existe muita coisa escrita. Há um livro que eu acho muito interessante, que foi organizado pela Fernanda Pereira da Cunha e por mim, de artigos e de teses que defendiam particulares aplicações da abordagem triangular, né? Ela é uma abordagem metodológica, não é um método, não é uma metodologia, é uma abordagem, que o professor é quem faz a sua metodologia, e é o professor quem dá, inclusive, toda a dosagem para o grupo com o qual ele trabalha, né? E agora, desses últimos 25 anos, nos quais trabalhamos com abordagem triangular, o desenvolvimento do ensino da arte das escolas foi estupendo, estupendo. Nas ONGs, estupendo também. Hoje você tem na periferia de São Paulo grupos produtores de arte excepcionais em todas as áreas. Isso se deve já à educação em arte que eles tiveram, né? Nesses últimos 25 anos. A escola pública deu uma boa educação em arte. E a gente está sofrendo novamente agora uma repressão enorme, e repressão não é só repressão de diminuição, é uma repressão de anulação da arte no currículo. Então, a gente precisa ter cuidado com essa nova onda de anulação de arte. O que é que ela significa? Estamos realmente numa democracia, porque é característico da não-democracia a perseguição às artes. É uma censura da arte, é falta de dinheiro para a arte, é um natural movimento das ditaduras perseguir as artes. A gente teve isso em dois momentos claros. Estado Novo, 1937 a 1945, e ditadura militar 1964 a 1984. Tivemos isso bem claramente, essa perseguição, né? Ou mascaramento ideológico, como foi o caso da ditadura militar. E o que também
estamos tendo agora? Eu jogo a pergunta para vocês. Não estou respondendo nada. Eu jogo a pergunta para vocês. O que estamos tendo agora? Quando se tira do ensino médio a obrigatoriedade do ensino da arte. Ao se tirar do ensino médio, está se negando a este aluno, adolescente, que está vivendo um período revolucionário interno e biológico. Seu corpo muda, sua mente muda. Uma hora ele é tratado como criança, outra hora como adulto. Ele está se reencontrando num corpo novo e uma mente mais crítica. Né? Como negar a arte para esse adolescente? Né? Eu estou fazendo pesquisas agora em quartos de adolescentes. Para o adolescente que tem liberdade no seu quarto de pôr a decoração que quiser, que não é quarto decorado por decorador, mas que os quartos têm a marca de quem vive neles, revelam muito dos adolescentes. E eles cercam seus quartos de imagens. Imagens que têm alguma coisa a dizer para eles, né? E muda. De ano para outro mudam as imagens. Eles vão reorganizando as imagens para revelar essas mudanças internas. Aonde está a escola nisso? A escola não vai desenvolver a capacidade do indivíduo de encontrar respostas para si mesmo através da música, do teatro, da dança, das artes visuais. Né? Seria imprescindível, ou melhor, é imprescindível a arte, especialmente na adolescência, nessa passagem tumultuada da adolescência. Legal, Ana. Bom, vocês estão vendo, gente, que hoje eu vou falar muito pouco, porque esse nosso bate-papo, a gente precisa ouvir, é muito bom ouvir a Ana May falando e contando essa parte da história e nos alertando sobre os perigos desse corte da arte. Mas nós falamos da abordagem triangular, então nós temos 3 etapas claras, quer dizer, observar, contextualizar e praticar, né? Fazer, né? Não é só observar, é ler. É ler, um pouco mais aprofundado do que observar. Tanto que se usa muito a palavra, muita gente usa a palavra apreciação, porque a abordagem triangular está na rua. Eu não tenho, quer dizer, hoje em dia, quando me chamam para falar da abordagem triangular, eu digo, gente, tem pessoas que falam melhor do que eu, porque elas já reorganizaram a abordagem triangular. Né? O meu trato com a abordagem triangular, o meu fazer com a abordagem triangular parou há uns 10 anos atrás. Eu não tenho mais grupos de estudantes com os quais eu atue trabalhando com abordagem triangular. Eu estou mais só na pesquisa histórica nesses últimos anos. E esses professores têm muito o que dizer. Tem um número da revista Gearte, é só vocês botarem revista Gearte que vocês encontram, que é publicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre abordagem triangular, recente, do ano passado, que tem trabalhos muito interessantes, práticos, sobre a abordagem triangular, outras reformulações teóricas da abordagem triangular. Tem gente que usa a expressão apreciação em lugar de leitura. Eu não uso apreciação, porque a palavra apreciação já contém uma espécie de aprovação. Quando eu coloco uma imagem para o aluno ler, não significa que eu aprovei aquela imagem e que o aluno tem que aprovar aquela imagem. Ela está ali para análise, para escrutínio, para uma crítica. Né? E quando eu digo, por exemplo, eu admiro... eu aprecio você, Robson, eu estou significando que eu admiro você. Então, não está ali para você admirar. Não está para fruir, não está para admirar apenas, está para você analisar, para você entrar na imagem e extrair significados dela. Significados que não estão só na imagem, estão também no seu conhecimento anterior acerca dos elementos daquela imagem, acerca do contexto daquela imagem, enfim, acerca daquela visualidade. Então, eu retirei o termo que eu usei no comecinho, apreciação, retirei para colocar leitura. Leitura nesse sentido de análise, crítica,
Mas interpessoalidade também. Ninguém lê sem interpretar pessoalmente alguma coisa. Né? E a contextualização, eu posso dizer o que não é. Não é a história de vida do artista apenas. A contextualização depende do grupo com que você está trabalhando, depende da experiência que cada um tem na vida, né? A profissão de cada um. E naquela época, o que seria? Na época que esse artista trabalhou isso, o que seria a tua profissão, por exemplo? Não tinha anestesia na medicina, não tinha eletricidade, e etc. Então, a gente vai depender muito do grupo, que a gente tenha o trato com o contexto. A vida do artista só é importante quando ela se reflete na obra. Por exemplo, Joseph Beuys. Joseph Beuys usava muito, usou das suas esculturas feltro e banha. Não era pura materialidade, não. Isso tinha que ver com a vida dele. Aí sim você tem que dar informação ao aluno de que foi um desastre de avião, que ele era piloto em guerra, durante a guerra na Europa, cai o avião e um grupo porque existe ainda alguns grupos menos... como é que eu poderia dizer, que palavra eu poderia dizer, menos contato com o mundo contemporâneo. Então, esses grupos, que seriam grupos equivalentes aos nossos grupos indígenas, por exemplo, não são indígenas, mas são equivalentes aos nossos grupos indígenas, salvaram ele, esse grupo salvou ele, e como salvou? Curando as suas feridas com banha e feltro, envolvendo banha e feltro. Aí é importante saber por que Beuys usa banha e feltro. E não ficar mimetizando, como alguns artistas brasileiros, alguns artistas internacionais também, ficam simplesmente mimetizando o Beuys e usando banha e feltro. Né? E havia um sentido autobiográfico no uso daquele material. Não era pura materialidade, como muitos críticos quiseram fazer a gente acreditar que era pura materialidade. Viram aí, gente, que tem muita coisa para a gente continuar estudando, como eu disse agora há pouco. Então, a abordagem triangular é um caminho. E, Ana, uma coisa, nós estamos falando de imagem, mas como é que você vê a abordagem triangular nas outras linguagens da arte? Isso não é comigo. Eu não sou polivalente, mas tem coisas muito interessantes. Muito interessantes, porque em toda a arte você tem um aspecto do fazer, você não aprende sem você fazer, você não vai ser artista naquela área, mas você vai experimentar com os materiais que dizem alguma coisa naquela área, seja o som, seja o gesto, né? Seja a forma visual. Né? E você vai também ter é necessário você criar a sua bibliografia sonora ou bibliografia do olhar. Né? Como é necessário a gente ler, se a gente quer se desenvolver como escritor, é muito necessário que a gente leia. É muito necessário que a gente escute música, que a gente vá ao teatro, que a gente veja cinema, para se desenvolver em relação à imagem. Né? Então, cada uma dessas áreas vai encontrar, tem grupos interessantes trabalhando com cinema. No Rio de Janeiro tem um grupo trabalhando com cinema e abordagem triangular, que é muito interessante. E outros grupos com televisão, por exemplo. Eu vi uma coisa muito interessante, eu já experimentei isso, por exemplo, em televisão. Você tirar, porque é mais fácil do que... Cinema tem um problema, há autores que acham que você pode fragmentar o filme, mostrar só pedaços, porque 1 hora de aula não dá para você mostrar o filme inteiro, muitas vezes. Fragmentar. Eu prefiro mostrar o filme inteiro numa aula. Eu prefiro partir do todo para chegar à análise de fragmentos. Né?
Mas televisão é mais fácil quando você tem algum... Porque o tempo da televisão é um tempo muito menor do que o tempo do cinema, e então se coaduna mais com a sala de aula. Por exemplo, tirar o som e você vê só a imagem. Depois você ouvir só o som e não a imagem, e não ver a imagem. E aí de ver tudo junto de novo. O que é que isso agudiza na nossa percepção é preciso experimentar para ver. Cada um de vocês deve experimentar para ver como agudiza nos seus alunos a percepção de cada um desses sentidos, da visão, da audição, né? E como compõe depois, se recompõe, se organiza como um todo, né? Então, eu não sei, tem gente usando na música, no teatro, tem muita experiência com a abordagem triangular. E tem muita experiência agora, ultimamente, eu tenho examinado mais teses do que antigamente, porque o movimento de mestrados e doutorados está mais avançado. É um movimento que a gente deve a este movimento de pós-graduação, a solidez hoje em dia do ensino da arte no Brasil. São 25 anos de grandes conquistas, mas principalmente ligadas a isso, à experimentação em sala de aula e às pesquisas de mestrado e doutorado, né? Examinando teses, eu vejo que está se usando, inclusive, a abordagem triangular como metodologia de pesquisa. Não só como metodologia de ensino, mas como metodologia de pesquisa também, que é interessante. Eu nunca usei, mas eu acho bem interessante que se use. Legal. Bom, gente, dá para a gente ficar aqui horas e horas, em vez de ser uma entrevista, virar um longa. Mas nós queremos aqui agradecer a Ana May, a disponibilidade dela, e agradecer aí vocês que estão nos assistindo e dizer que continuem estudando. Como a Ana May falou, mestrado, doutorado, não dá para parar de estudar. E eu desejo aí que vocês sejam muito contaminados após esse bate-papo com a Ana May, para cada vez mais aprenderem e estudarem a arte e o seu ensino. Ana May, o que você pode deixar de recado aí para os nossos alunos aí da pedagogia Unesp e Unicel? Mais arte na pedagogia. Precisamos de mais arte na pedagogia. Eu sou de opinião de que o professor formado pela pedagogia tem todo o direito de ensinar arte até os anos em que se inicia o processo de abstração da criança. Até 10 anos, mais ou menos 9, 10 anos, quando se inicia o processo de abstração. Eu acho que ele é mais indicado, porque nesse período a criança pensa sincreticamente. E então todo conhecimento está relacionado com um único professor, né? Mas é preciso ter mais arte na pedagogia. E que essa arte, na escola primária, para a criança até 9, 10 anos, tenha uma coordenação boa, que os coordenadores possam avaliar bem o trabalho do professor, ajudar o professor, mais do que avaliar, ajudar o professor a expandir a arte. Eu nem sei se a gente ensina a arte nesse período, a gente contamina com a arte. É envolver todo o ensino com a arte, neste período em que a criança pensa sincreticamente. A arte seria o invólucro, seria o cimento das outras que organiza as outras informações, que constrói e liga as outras informações. Muito mais do que falar em ensinar a arte. Eu acho que ensinar arte a gente passa a ensinar quando a criança já tem a abstração desenvolvida. Aos 9, segundo Piaget, talvez hoje mais cedo, começa a se desenvolver a capacidade de abstração, que é tirar o essencial do que é acidental, né? Conseguir separar, ver o que é acidental, o que é essencial, e identificar o que é acidental, né? E aí sim, aí eu acho que o ensino já tem que ser com professor especializado. Não é o pedagogo esse professor, o professor deveria ser aquele
que vai ter uma licenciatura em artes visuais, uma licenciatura em música, uma licenciatura em teatro, uma licenciatura em dança, trabalhando interdisciplinarmente. Não quer dizer que os 4 vão trabalhar na mesma sala de aula toda a aula. Não, mas o projeto ser um projeto interdisciplinar e que eles vão se revezando numa mesma sala de aula, para um mesmo 5º ano, vai ter umas 3 aulas com o professor de artes visuais, o projeto é o mesmo, entra o professor de música naquele projeto, e depois entra o dia do teatro, então eles desenvolvam conjuntamente um programa de ensino, né? Então, não precisa se assustar, não estou querendo que gaste mais dinheiro a mais. Essa história também do gastar dinheiro é outra barbaridade no Brasil. Essa história de dizer que o Brasil é pobre, por isso a gente não pode se dar o luxo de ter arte. Arte não é luxo, arte é necessidade. Se não fosse necessidade básica do ser humano, não existia desde os tempos das cavernas aos dias de hoje e não teria vencido todas as perseguições que a gente venceu, inclusive a Inquisição, né? Vencemos tudo isso, a arte vence tudo isso. O que seria de nós sem arte? Pensa, um mundo sem arte, como seria a nossa roupa, como seriam os nossos móveis, né? Porque o design tem origem na arte também, né? Então, eu pensei que nunca mais ia ser ativista da arte e educação de novo. Eu parei uns 10 anos atrás, num congresso, fui muito clara, numa Confaeb, disse, gente, minha cota de ativismo termina hoje aqui, vocês, nova geração, toquem para frente esse ativismo de mostrar a importância da arte para a educação, para a conscientização do ser humano, para que a gente desenvolva o que há de humano do ser humano, e eu vou tratar de pesquisa histórica, porque eu preciso, para mim mesma, mapear esse desenvolvimento. Como foi esse desenvolvimento? Né? Onde houve paradas, onde houve regresso, onde houve perdas, como a gente superou as perdas, e assim por diante. Mas hoje sou obrigada a voltar ao ano passado. Eu escrevi só artigos praticamente de convencimento, advogando o ensino da arte. Voltei para a advocacia do ensino da arte. Isso depois de quase 50 anos, né? De essa grande produção que a gente já tem, né? As universidades já têm um enorme corpus de pesquisa sobre o ensino de arte no Brasil. E muita coisa que sai de sala de aula e volta para a sala de aula, né? Bom, Ana May, agradecemos aí a tua disponibilidade, teu carinho. Tá bom. Temos esse nosso papo. E é isso aí, caros alunos. Até a nossa próxima conversa. Tem muita coisa para vir pela frente com outras disciplinas. Agradecemos vocês que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham sido contaminados por essa fala da Ana May. Porque, afinal de contas, nós pedagogos, que estamos aí em caminho de formação, estamos nos formando, que é um termo que eu não gosto, porque nós nunca estaremos formados. Nós estamos no caminho de graduação. Mas eu espero que vocês tenham sido contaminados e, principalmente, tenham entendido a importância da arte no ensino, na formação estética e na formação humana. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau, gente.